Governador afastado de Alagoas teve evolução patrimonial exorbitante, diz Polícia Federal. Brasília, Distrito Federal, UOL, Folha Press. A Polícia Federal afirmou em relatório encaminhado ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, que o governador afastado de Alagoas, Paulo Dantas, MDB, teve uma evolução patrimonial exorbitante entre 2019 e 2022. O período coincide com o suposto esquema de desvio de dinheiro público por meio de rachadinhas de servidores da Assembleia Legislativa Alagoana. Dantas foi apontado pela Polícia Federal como principal beneficiário e autor intelectual do suposto esquema. A suspeita é que parte dos valores sacados pelos funcionários tenha sido usada para pagar despesas pessoais do governador, como a aquisição de imóveis de luxo. Segundo a Polícia Federal, nos últimos 4 anos, Paulo Dantas desembolsou quase 10 milhões de reais da compra de imóveis. Candidato à reeleição, o governador foi afastado do cargo por 180 dias pela ministra Laurita Vaz, em decisão desta terça-feira, dia 11, que será discutido pela Corte Especial do STJ na quinta, dia 13. Como mostrou o UOL, a Polícia Federal chegou a pedir a prisão do governador. A ministra, porém, disse que a medida seria extrema, mas que haveria elementos suficientes que justificassem o afastamento de Dantas do cargo. Em nota enviada à reportagem na terça-feira, Paulo Dantas disse considerar que uma área da Polícia Federal permitiu ser aparelhada para atender a interesses políticos e eleitorais. Sob pretexto de investigar acusações de 2017, essa parte da Polícia Federal pediu à Justiça o meu afastamento do cargo. Há 3 semanas do segundo turno, estando com 20 pontos de vantagem, a tentativa de criar alarde perto da confirmação da vitória fácil de ser desconstruída foi anunciada por adversários, evidenciando a manipulação da operação policial, afirmou. Mesmo afastado, Dantas poderá continuar a disputa à reeleição. O governador obteve 46,64% dos votos do primeiro turno. Ele aparece com 59% dos votos válidos para a segunda rodada da eleição contra 41% do senador Rodrigo Cunha, União Brasil. Segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratada pela Record TV. Patrimônio exorbitante. No relatório enviado ao STJ, a Polícia Federal aponta a suspeita de que parte dos valores desviados do suposto esquema de rachadinha dos servidores da Assembleia Legislativa de Alagoas teria sido usada para aumentar o patrimônio de Paulo Dantas. De acordo com a Polícia Federal, ao declarar bens para a Justiça Eleitoral em 2018, Dantas disse que tinha um patrimônio de R$ 796 mil. Sua esposa Marina Tereza Dantas declarou R$ 361 mil. Em 2020, quando disputou a Prefeitura de Batalha, Alagoas, entre os imóveis declarados pelo casal, estaria um imóvel rural e um apartamento de 130 metros quadrados de Maceió. Desde então, o casal passou a adquirir diversos imóveis, como uma luxuosa cobertura e uma mansão ambas de Maceió, além de afirmar promessas de compra e venda que chegam a R$ 5 milhões, segundo a Polícia Federal. Exatamente no período em que desvios de verbas da Assembleia ocorreram, os investigados Paulo e Marina Dantas apresentaram evolução patrimonial exorbitante. Somente para a aquisição dos imóveis mencionados, foram desembolsados quase 10 milhões de reais entre 2019 e 2022, terço relatório da Polícia Federal enviado ao STJ. Compra de imóveis. No relatório, a Polícia Federal indica a compra de uma luxuosa cobertura de 300 metros quadrados por R$ 1,6 milhões de reais. A compra foi quitada em 16 parcelas de R$ 100 mil, com pagamentos em espécie. Detalhes da transação contam em diversos arquivos obtidos no celular
de um dos operadores do suposto esquema, de acordo com a Polícia Federal. Para a Polícia Federal, há indícios de que o apartamento foi pago integralmente com dinheiro do desvio, mediante quitação mensal constante das planilhas de controle do principal operador do esquema. A cobertura foi em seguida repassada como parte do pagamento de uma mansão localizada em um condomínio fechado de Maceió. O negócio custou 8 milhões de reais. A casa teria 7 suítes e um elevador. Apenas no que se relaciona aos imóveis utilizados como residência pelo casal nos últimos anos, foi possível apurar que, no curto espaço de tempo de aproximadamente 5 anos entre 2018 e 2022, eles, Paulo e Marina Dantas, experimentaram o aumento exorbitante do padrão de vida, pois passaram de um apartamento de classe média de 130 metros quadrados, avaliado em 500 mil reais, para a mansão recém-adquirida de 8 milhões de reais, disse a Polícia Federal. A investigação também apontou novas aquisições feitas pelo governador ao longo dos anos. Uma delas é uma promessa de compra e venda de 25 unidades de 30 metros quadrados, valor total de 5 milhões de reais. Uma empresa de empreendimentos ligados ao imóveis chegou a dizer à Polícia Federal que o governador afirmara que a origem do dinheiro seria a venda de uma fazenda. Outra aquisição de imóveis que chamou a atenção dos investigadores foi a compra de uma propriedade rural chamada Santa Luzia, localizada na cidade de Batalha. Segundo a Polícia Federal, o imóvel foi adquirido por menos de 733 mil reais. Entretanto, considerando que trata-se de fazendas com 295 hectares, acredita-se que o valor total do negócio foi em torno de 1,77 milhão de reais, pois consulta corretores especializados indicou que o valor mínimo de um hectare da região é de 6 mil reais, disse a Polícia Federal. Movimentações suspeitas. Além das compras de imóveis, os investigadores receberam relatórios elaborados pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, sobre transações consideradas suspeitas. Elas são citadas pela Polícia Federal para embasar a suspeita de que parte dos valores desviados retornava para o governador. Uma das transações foi um depósito em espécie no valor de 240 mil reais, feito para uma empresa de tratores em fevereiro. O autor do depósito seria um dos suspeitos de atuar como operador do esquema. Segundo a Polícia Federal, Dantas seria o beneficiário final. O COAF também identificou uma transação de 50,8 mil reais em espécie referente a uma GRU, Guia de Recolhimento da Reunião, emitida em nome do governador. O valor foi depositado por um homem apontado como suposto operador desse esquema e demonstraria para a Polícia Federal que parcela do valor desviado era usado para pagamento de despesas pessoais do atual governador. A Polícia Federal indicou ainda que a esposa de Dantas teria recebido cerca de 169 mil reais decorrentes de depósito em espécie de forma fracionada. O detalhe da comunicação do COAF aponta que os depósitos variam entre os valores de 2 mil a 3 mil reais, disseram os investigadores. Outro lado. Procurado pelo UOL, o governador Paulo Dantas afirmou que sofreu uma grave farsa processual. O governador Paulo Dantas vem sofrendo uma grave farsa processual com distorção de dados e fatos para corroborar com ações criminosas de uma polícia e a serviço de um grupo político. A resposta de Paulo Dantas será dada na justiça, dizem notas. Na terça-feira, a coligação composta por MDB, PT, PCdoB, PV, PDT, PSC, Podemos e Solidariedade, formada em torno do governador de Alagoas, categorizou como golpe o afastamento do candidato à reeleição por 180 dias, autorizado pela ministra Laurita Vaz, do STJ, a pedido da Polícia Federal. O dia 11 de outubro de 2022 ficará marcado na história brasileira como o maior ataque feito contra o governador legitimamente eleito, vencedor do primeiro turno com ampla vantagem e líder absoluto das pesquisas, o que nos últimos fatos indica uma tentativa de vencer a disputa na base do golpe, disse a chapa.